Queridos irmãos e irmãs, nós terminamos ontem a leitura da carta de Pedro e hoje então começamos a segunda carta de São Paulo a Timóteo. E nós ouvimos na primeira leitura a apresentação desta carta. Paulo lembra que Timóteo é seu discípulo, um discípulo que se tornou supervisor, episcopo de uma região evangelizada por Paulo e com quem Paulo mantém esta correspondência para animá-lo na sua fé e no seu pastoreio da Igreja de Cristo. Tanto que as cartas de Paulo a Timóteo fazem parte de um grupo de cartas de Paulo chamado Cartas Pastorais, cartas que orientam o pastoreio destes primeiros pastores da igreja. Paulo exorta Timóteo a reavivar sempre a chama do dom de Deus, a nunca esmorecer, a nunca se esfriar, a nunca deixar que o mistério de Deus se torne algo familiar, corriqueiro na sua vida, mas que ele sempre esteja renovando e reavivando essa chama do dom de Deus que ele recebeu pela imposição das mãos de Paulo. Assim nós também. A nossa vida cristã tem que ser um constante renovar. Nós temos que estar sempre voltando ao primeiro amor, voltando àquele calor da experiência primeira que fizemos de conversão e de seguimento de Jesus. E aprofundando sempre essa experiência. É um processo dialético. Nós sempre voltamos àquela experiência, mas vamos aprofundando, reelaborando, ressignificando aquela mesma experiência. Como uma espiral. Nós voltamos sempre ao mesmo lugar, mas cada vez mais fundo, cada vez indo ao mais profundo daquela situação. Ontem a carta de Pedro nos dizia que nós esperamos novos céus e nova terra. Esta é a nossa esperança. Hoje os saduceus colocam a Jesus uma questão sobre estes novos céus e nova terra que nós esperamos. Nós estamos lendo no Evangelho de Marcos um grupo de textos chamados de controvérsias ou diversas controvérsias com Jesus. Ontem eram os fariseus e os herodianos que queriam apanhar Jesus numa palavra. Hoje são os saduceus que se aproximam de Jesus e fazem-lhe outra vez uma pergunta capciosa. Os saduceus não acreditam na ressurreição, São Marcos anotou no seu evangelho. Mas como eles querem pegar Jesus em alguma palavra, eles até fingem acreditar na ressurreição. E propõem a Jesus este caso que está narrado no livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus nos conta a história dessa mulher que casou-se com o filho mais velho, mas ele morreu e deixou-a sem herdeiros. Casou-se com o segundo, ele também morreu, com o terceiro, o quarto. Enfim, casou-se com 7 irmãos. E a família já acreditava e morriam de medo, porque ela tinha um demônio que matava os maridos antes da lua de mel. Isso está contado lá no livro dos Macabeus. E os saduceus que conhecem aquela história, mas não acreditam na ressurreição, tentam armar esta armadilha para Jesus. Na ressurreição dos mortos, ela vai ser esposa de quem? Se aqui na terra ela se casou com 7 maridos. E Jesus diz aos saduceus: vocês estão enganados. Vocês estão muito enganados. Primeiro porque não acreditam na ressurreição.
e depois porque me vem com essa história transferindo as realidades da terra para o céu. Embora os novos céus e a nova terra que nós esperamos tenham algo de continuidade com esta realidade que nós vivemos, a tal ponto de nós dizermos que a vida eterna já começa aqui, embora aqui ela não tenha sua plenitude, o que nos espera no céu não é nem sequer anunciado naquilo que vivemos aqui na terra. O que vamos experimentar nos céus é algo que nós nem imaginamos. São Paulo diz: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração humano sonhou com aquilo que vai ser a eternidade. Então nós não podemos ficar transferindo os nossos problemas terrenos para o céu. Não, o céu vai ser outra coisa. E Jesus, na sua resposta, dá aos saduceus uma resposta que nós às vezes não entendemos bem, por causa de um preconceito sexista que existe entre nós. Jesus diz aos saduceus: eles na eternidade, quando os homens ressuscitarem, e as mulheres também, eles não se casarão, pois serão como anjos no céu. E nós já deduzimos aí que como anjos não têm sexo, então no céu não vai ter sexo, então não vai ter casamento. Não é nada disso, né? O preconceito sexista que nós temos da nossa cultura não faz parte da cultura do Evangelho. O Evangelho não tem problema nenhum com sexo. Pelo contrário. O que Jesus está dizendo aqui é que no céu nós não precisaremos dessas relações. Nós seremos plenos como os anjos do céu. É uma coisa difícil, mas necessária que nós compreendamos. As nossas relações humanas, casamento, amizade, todos os tipos de relações interpessoais que nós travamos aqui na Terra, elas têm como base as nossas carências. Nós nos relacionamos com pessoas que suprem as nossas carências, com pessoas que nos completam. Pessoas que não nos completam, pessoas que não suprem as nossas carências, a gente nem dá muita bola para elas. Mas aquelas que suprem o que falta em nós, que completam o que falta em nós, a estas nós nos apegamos enormemente. E todas as nossas relações são baseadas nisso. Nós somos carentes. Cada um de nós é carente. E o mais carente é aquele que não admite que é carente. É tão carente que nem tem coragem de admitir. Todos nós somos carentes, porque fomos criados assim. Fomos criados vazios para que um dia Deus nos preencha. E só Ele pode preencher o nosso vazio. Karl Rahner, um grande teólogo do concílio, chamava essa realidade de transcendental imanente. Ou seja, na nossa realidade mais concreta e terrena, nós somos vazios, porque o transcendente, Deus Criador, é que vai nos completar. É o transcendental que vai plenificar a nossa imanência. Pois bem, quando nós ressuscitarmos, quando nós formos para o céu, nós não vamos mais ser carentes, porque Deus será tudo em todos. Este grande vazio que nós temos em nós será plenificado por Deus. Deus vai ser a nossa plenitude. Deus vai preencher os nossos vazios. E se Deus preenche os nossos vazios, não sobra nenhuma carência para outros preencherem.
Por isso eles não vão se casar nem se dar em casamento, porque não terão carências, vazios a serem preenchidos. Por isso aquele meu grande amigo no céu, me perdoe, mas eu não vou precisar dele para suprir a minha carência, porque Deus será tudo em todos. Por isso aquela dependência materna, paterna, filial, não existirá no céu. No céu, provavelmente, nós até vamos nos conhecer, porque seremos nós. Mas não precisaremos do abraço do outro, do beijo do outro, do elogio do outro. Não precisaremos que o outro supra as nossas carências, porque são as nossas carências que não mais existirão. Porque Deus já vai ter preenchido todo o vazio. E esse preencher o vazio é a nossa ressurreição. Deus vai levar à plenitude a sua obra. Aquilo que Deus criou e deixou um vazio, um quebra-cabeça onde falta uma peça. E nós passamos a vida inteira tentando achar alguém que preenchesse essa peça. Alguns se casam achando que o marido é aquela peça, mas se enganam. Alguns relacionamentos até ajudam a gente a viver com aquela peça que falta. Mas essa peça que falta em cada um de nós é Deus. Só Deus. E é Deus quem na ressurreição vai preencher esse vazio. E esse quebra-cabeça não vai faltar mais nenhuma peça. Então nós não vamos precisar de que a mãe, que já morreu há tanto tempo, se lembre do filho no céu e venha recebê-lo correndo de braços abertos na porta do céu. Ou que o filho, a filha que partiu antes da mãe e deixou a mãe com enorme saudade, justificadamente, venha agora na entrada do céu receber a sua mãe. Não, nós não teremos esse tipo de necessidade. O que nós viveremos no céu, meus irmãos e minhas irmãs, é algo que nós não somos capazes de imaginar, de tão bom, de tão excelso, de tão maravilhoso e sonhado por Deus. Se nós nos admiramos da capacidade criativa de Deus na terra, quando olhamos para a natureza, quando contemplamos os diversos cenários, os diversos personagens da natureza, os pássaros com seus diversos cantos, as águas, os rios, os mares, as árvores, as florestas, os montes, as planícies, e ficamos admirados com a criatividade, com o bom gosto de Deus ao criar todas essas coisas, nós nem conseguimos imaginar o céu. Ele supera incomparavelmente a terra. Por isso nós não podemos projetar para o céu as nossas realidades terrenas. A terra não é medida para as realidades do céu. Nós precisamos o quê? Como diz São Paulo na primeira leitura, estar sempre voltando ao primeiro amor, à chama do dom de Deus, para que um dia nós sejamos merecedores, nós participemos, não por mérito nosso, São Paulo diz isso na primeira leitura, mas por graça de Deus, porque a graça nos foi dada e nós correspondemos a ela, nós então entremos na plena posse daquilo que Deus preparou e reservou para nós, não deixando que os nossos olhos vissem, que os nossos ouvidos ouvissem, nem que o nosso coração imaginasse. Nós temos saudades do céu, todos nós temos. E a nossa carência é exatamente isto, saudades do céu. Mas nós nem imaginamos o que será, o que é o céu. Deus vai nos surpreender e nos surpreender enormemente pela positiva.
nós ficaremos boquiabertos, nós ficaremos estupefactos diante da grandeza do que Deus preparou para nós. Amém.